Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da professora Dani Andrade. Você que é da enfermagem, que deseja se preparar para as provas de concursos públicos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, pois todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal, você será notificado. Aproveita também para curtir e compartilhar com seus colegas, amigos de profissão, nas suas redes sociais. Todos os conteúdos aqui eu tenho certeza que são de grande relevância para você que está se preparando hoje para concursos públicos. E não só isso, pessoal, também tem informações importantíssimas que vão te ajudar bastante na sua prática profissional. Então, vamos lá continuar aqui com as questões que foram cobradas pela Banca Vunesp no concurso público da Unicamp para técnico de enfermagem que foi aplicada no ano de 2023. O edital é de 2022, porém a prova foi aplicada em fevereiro de 2023. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre os assuntos cobrados, tá bom, pessoal? Bora começar. Bom, então, pessoal, essa questão ela vai falar sobre a síndrome hipertensiva da gravidez. Então, primeiramente, o candidato ele tem que ter esse assunto muito bem entendido, muito bem esmiuçado na mente para resolver questões de concursos públicos, tá bom? Porque isso aqui é um assunto que despenca nas provas. Sempre tem provas perguntando em alguma questão, né, sobre essa síndrome hipertensiva. Também vocês podem guardar, né, essa sigla aqui, ó, doença hipertensiva específica da gravidez, DEG, tá bom? Quais seriam essas, né, que assim compõem, né, no caso essas síndromes, essas doenças hipertensivas? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, então guardem essas informações, isso é de suma importância, tá? Bora lá, ó. Entre as consequências, a banca quer as consequências da síndrome hipertensiva da gravidez para o recém-nascido e não é para a gestante. A banca quer as consequências para o RN, tá, pessoal? Pode-se citar. Então, bora lá. Letra A, parto prematuro e luxação de quadril. O parto prematuro, ele está dentro, né? Essa criança vai nascer, esse bebê vai nascer antes de 37 semanas. O que ocorre, né? A conexão entre a mulher e o feto é a placenta, né? As arteríolas, elas vão estar ali com uma luz, tá? A luz do vaso vai estar diminuída, por exemplo. Então, ele vai receber um aporte sanguíneo bem menor. Isso vai fazer com que ele entre, né, em um quadro de insuficiência por hipóxia. Tá? Esse bebê ele vai nascer antes do tempo por conta disso. Ele vai entrar em sofrimento, tá certo? Então, beleza, o parto prematuro e a luxação de quadril não tem nenhuma correlação com essa síndrome hipertensiva da gestação, tá bom? Bom, se o parto é prematuro, esse recém-nascido prematuro, quando ele nasce, claro, ele está nascendo antes do tempo, né, pessoal? Ele vai trazer uma série de outras complicações com ele, né? Porque ele não tem um pulmãozinho, por exemplo, ainda formado, não é verdade? Então, a troca gasosa vai estar comprometida, né? O fígado também não está completamente ainda, né, amadurecido. Ele está nascendo antes do tempo, então não se esqueçam disso, tá? É muito comum nos prematuros, né, aparecer um problema, né, chamado enterocolite necrosante ou enterocolite necrotizante, ok? Então, assim, né, o intestino do bebê, isso ocorre no intestino do bebê, né, uma parte do intestino necrosa, tá bom, pessoal? E há o risco de perfuração intestinal, né? Então, isso a gente vai ver aqui na letra B. Por isso que o risco para perfuração intestinal espontânea pode estar presente, sim, provocado, obviamente, por conta, né, da prematuridade, ok? Então, a gente pode colocar aqui, ó, que sim. E a sindactilia, não. A sindactilia seria, por exemplo, ter dois dedinhos assim, ó, grudados, né? Eles nascerem grudadinhos, tá? Isso aí é uma malformação, pessoal, não tem a ver com isso, tá?
Então, não seria a letra A, não seria a letra B. Letra C, maior tempo de internação hospitalar e hidrocefalia. Sim, por conta da prematuridade, uma série de outros problemas, né? Ele pode sim, é muito provável que ele fique, né, um tempo maior aí internado, né, ao nascer e após, né, o nascimento, e a hidrocefalia não, né? Tá, pessoal? Beleza. Mas não é essa a alternativa, porque as duas precisam estar corretas. D, síndrome do desconforto respiratório. Sim, por conta da questão da imaturidade pulmonar, como eu falei, né? Então, ele não tem surfactante na quantidade suficiente ali, né, para os pulmões, né, para não permitir para permitir que os alvéolos não colabem, tá? Então, ele vai ter sim pode, na verdade, né, ser acometido pela síndrome do desconforto respiratório, isso tá certo, mas a osteomalácia não tem relação, tá? Então, não é. E por fim, baixo peso ao nascer e aumento do estresse oxidativo. É essa a resposta correta, galera, porque a síndrome hipertensiva da gravidez, ela está ligada à prematuridade, baixo peso ao nascer, porque assim, com aquela questão da obstrução das arteríolas, né, do baixo aporte sanguíneo, né, foi bem diminuído, o que vai acontecer? Ele vai receber muito menos nutrientes, não é só o oxigênio, né, mas ele vai receber muito menos nutrientes, então ele vai ter uma restrição do crescimento intrauterino, né? Esse bebê ele vai começar o crescimento dele vai estacionar, tá, pessoal? Então, baixo peso ao nascer, isso vai acontecer. E aumento do estresse oxidativo. Então, estresse oxidativo, galera, em palavras assim, de forma muito, vamos dizer assim, informal, né? Poderia dizer para vocês conseguirem entender um pouco mais o que é o estresse oxidativo, é como se o organismo estivesse enferrujando, tá? Essa mulher tá toda inflamada, né? Tá com um processo inflamatório aí generalizado, né? Isso vai desencadear uma série de outras reações, né? Tá cheio de radicais livres e isso faz com que as células comecem a entrar em sofrimento, né? Até mesmo havendo, né, morte celular. Então, a gente chama de estresse oxidativo, né? E quanto maior for o estresse oxidativo, né, pior é para aquelas células, para aquele tecido, e isso vai influenciar diretamente na saúde fetal, né? Então, lembrando que a placenta, né? O bebê ele necessita da placenta para sobreviver, tá? Então, pode ter, por conta do aumento do estresse oxidativo, o rompimento prematuro da bolsa amniótica, né? Uma série de complicações, tá certo, galera? Então, é essa a resposta correta, a letra E. Então, vamos deixá-la marcadinha aí e não esqueçam de refazer novamente essa questão depois, tá? De revisar. Mais uma questão aqui sobre saúde materno-infantil. Leia o seguinte texto. O crescimento excessivo fetal ocorre devido à alta eficiência da fisiologia de transporte de glicemia materno-fetal, a qual promove elevada secreção fetal de insulina e, consequentemente, o aumento do crescimento. Então, esse texto está descrevendo um quadro de quê? Está falando do transporte de glicose, né, materno-fetal, ou seja, da mãe para o feto. Consequentemente, conforme aumenta esse aporte de glicose no sangue do feto, o pâncreas fetal vai produzir uma quantidade maior de insulina. Tudo bem, pessoal? E aí, para poder colocar essa glicose para dentro da célula, de forma que ela gere energia, ok? Maravilha. Bom, nessa situação, o feto ele vai ter um crescimento intraútero maior do que o habitual. A gente está falando de uma mãe diabética, tá? Uma mãe que tem diabetes gestacional ou ela já era diabética antes da gravidez, né? Um diabetes crônico. Então, ela tem uma
um excesso de glicose na sua corrente sanguínea. Isso a gente está considerando, obviamente, né, que ela não faça nenhum tratamento, nenhum acompanhamento e mesmo, né, aí com todo o tratamento que ela faça, mudança de hábito, né, diário ali de vida, ela pode ainda assim manter, né, a taxa acima do que é considerado normal, tá? Sua glicemia acima do que é considerado normal. Então, esse feto vai receber uma quantidade maior de glicose, consequentemente, ele vai crescer mais do que um feto que não estivesse exposto, né, a essa situação. Por isso, os bebês de mães diabéticas, eles nascem aí com peso maior ou igual a 4 quilos, tá? Isso de forma geral. Eles nascem grandes, tá? Então, tá perguntando aqui, a banca quer saber qual né, a que o texto está se referindo. Então, vamos ler novamente. O crescimento excessivo fetal, então isso aqui é importante, ó, por isso a gente deve sublinhar, ele está falando do crescimento excessivo fetal. Como eu falei para vocês, o feto ele vai crescer além do normal, tá? A gente pode considerar aqui um peso, vou anotar aqui para vocês, tá? Um peso maior ou igual a 4 quilos, tá? Ocorre devido à alta eficiência da fisiologia de transporte de glicemia materno-fetal, passando aí da mãe para o feto, né? A qual promove elevada secreção fetal de insulina. Como eu disse, né? O pâncreas do feto vai produzir uma quantidade maior de insulina, que é o hormônio responsável por carrear a glicose para dentro da célula, para o espaço intracelular, para que seja metabolizada e produza, né, as moléculas de ATP, ou seja, né, vai gerar energia. E, consequentemente, o aumento do crescimento fetal, né? Isso é um quadro de letra A, obesidade intrauterina, B, síndrome metabólica fetal, C, hiperglicemia fetal, D, diabetes mellitus gestacional ou letra E, hiperdesenvolvimento intrauterino. Gente, isso é um quadro de diabetes mellitus gestacional. A mãe é diabética, por isso, né, todo esse evento está ocorrendo, né? Então, a gente está falando do quadro de diabetes gestacional, ok? Então, essa é a nossa resposta correta. Um dos cuidados imediatos de enfermagem prestados ao recém-nascido normal é mantê-lo em Trendelenburg. Gente, eu coloquei para vocês aqui porque para quem não conhece essa posição é essa daqui. É claro, aqui é um adulto, mas só para vocês entenderem que a cabeça ela fica num nível mais baixo, desculpa, do que os membros inferiores, tá? Então nós temos aí a posição de Trendelenburg, ok? Existe também Trendelenburg reversa, que seria o contrário, a cabeça na posição mais alta que os membros inferiores, ok? Então, ó, o objetivo dessa medida para o recém-nato, né, o recém-nascido, então a gente tem que sublinhar aqui, ó, também é uma questão que envolve saúde materno-infantil, é o quê? Qual é o propósito, qual é o objetivo em colocar o RN nessa posição como um dos primeiros ou principais cuidados após o nascimento? Reduzir a vasoconstricção tem alguma relação com isso? Tem a ver com isso? Essa posição vai reduzir a vasoconstricção, pessoal? Não, tem nada a ver com isso, tá bom? Completar a secagem, isso tem a ver tem alguma relação com o fato de secar o RN? Claro, ele precisa ser secado ao nascer, né? Para ele não perder calor, ele já perde facilmente porque a pele é muito fina, tecido adiposo também muito fino, né? A camada muito fina, então precisa ser secado e rapidamente envolvido num campo, né? Aquecido, né? Provocar a diurese não tem o menor sentido, gente. Essa posição de forma alguma vai provocar diurese, né? Muito pelo contrário, tá? Vai fazer o movimento não, né? O sentido, né? O direcionamento aí oposto, né? Em vez de
jogar, né, vamos dizer assim, né, de direcionar a diurese para baixo, né, a bexiga vai ficar para cima, né, não tem nenhum sentido e, enfim, né, nada a ver. Assim como também não tem nada a ver com a vasoconstricção. Bom, diminuir o edema cerebral? Não, se ele tivesse com edema cerebral, qualquer indivíduo com edema cerebral, nessa posição, pioraria, né? Aumentaria, porque você está aumentando o fluxo sanguíneo em direção ao cérebro, né? Você está aumentando aí a pressão dentro do vaso, né? Não tem sentido isso daqui, não é com esse propósito, né? Não tem nada a ver. Letra E, facilitar a desobstrução das vias aéreas. Aí sim, pessoal, isso aqui tem tudo a ver, né, nessa posição para poder aspirar ali, né, a boquinha, o nariz, as vias aéreas, né, impedindo que ele broncoaspire essa secreção, tá? Então facilita sim, até mesmo, né, se tiver alguma secreção acumulada aqui na faringe, por exemplo, na hipofaringe, né? Nessa posição, a secreção, por ação da gravidade, né? A posição de Trendelenburg vai facilitar, né? Para ser aspirada. Então, a resposta é a letra E. Bom, mais uma questão aqui sobre saúde materna e infantil. Como eu falei para vocês, ó, isso aqui é numa única prova, foi na prova da Unicamp. Olha quantas questões caíram sobre saúde materna e infantil. Então, é um assunto que é importantíssimo e vocês precisam estudar, precisam compreender esse assunto e ter ele assim de forma muito clara na mente de vocês, fazer bastante questão, porque esse exercício diário de estudo, de resolução de questões, pessoal, é isso que vai possibilitar a aprovação de vocês, tá certo? Então, bora lá. Nos cuidados imediatos aos recém-nascidos pré-termo, então ele está falando, ó, de recém-nascidos prematuros, certo? Recém-nascidos pré-termo. E o que ele quer saber? Informações a respeito dos cuidados imediatos. Então, vamos lá. Letra A. O clampeamento do cordão umbilical deve ser realizado de 90 a 120 segundos após o nascimento. Não é verdade, tá? No recém-nascido a termo, ele pode ser feito de 3 a 5 minutos. É que ele está falando do pré-termo aqui, prematuro, né? Mas vamos falar do recém-nascido a termo, aquele que nasce entre 37 e 42 semanas. O pré-termo é aquele que nasce com idade gestacional menor que 37 semanas, tá? Então, no a-termo pode ser de 3 a 5 minutos, isso é muito bom, vai favorecer aí um maior volume de sangue, né, da placenta para o bebê, tá bom? No caso dos pré-termos, os prematuros, se eles estiverem sadios, né, se eles não nascerem com complicações, esse clampeamento ele pode ser feito entre 30 a 60 segundos, tá bom? Se ele nascer precisando de reanimação, o clampeamento deve ser realizado de forma imediata, não tem como esperar, vai ser posto, né, lá na mesa de reanimação, então tem que clampear imediatamente, tá bom, pessoal? Então tá errada essa alternativa. B. O clampeamento do cordão umbilical objetiva a redução da mortalidade, porque favorece a diminuição da pressão arterial e contribui para uma transição cardiorrespiratória mais tranquila. Não tem nada a ver com isso, tá? O clampeamento do cordão umbilical, claro, né? A gente está falando do clampeamento tardio, né? Do clampeamento que não é feito de forma imediata. Ele favorece ao recém-nascido, por quê? Por conta do que eu falei anteriormente, ele vai receber um volume maior aí de sangue da placenta, contudo esse sangue vai vir carregado de ferro, né? Ali que está ligado à molécula, né? De hemoglobina, tá? Então, isso vai prevenir a anemia ferropriva na infância, por exemplo, claro, além de diversos outros benefícios, tá? Então, não é isso aqui, não tem nada a ver com a pressão arterial, né? Nada a ver. Letra C. A secagem do RN deve ocorrer sobre o tórax materno, correto, tá? Pode também acontecer ali sobre o abdômen da mãe, próximo à vulva, ser posto ali, né? Para receber
favorecer, né, esse recebimento aí de sangue advindo da placenta e ao mesmo tempo já ir cercando, né, o RN, mas ser colocado sobre o tórax da mãe para fazer essa secagem é uma afirmativa verdadeira. Seguida da colocação de uma touca dupla de algodão, sim, porque o bebê perde muito calor pela cabeça, né? Então a secagem deve ser feita de forma imediata para evitar que ele perca calor, já que ele tem a pele muito fina, o tecido adiposo também, né? Ele é delgado, então perde muito calor, principalmente pela cabeça. Então o algodão ajuda bastante aí, a fim de evitar a perda de calor por evaporação durante a realização dos demais cuidados imediatos. Então essa afirmativa tá correta. D. Se tiverem dificuldades no início da respiração ou tônus ineficiente, seria o tônus muscular, né? Orienta-se o uso de fonte de calor ionizante, concomitante às manobras de reanimação, com a utilização de colchão térmico ou lâmpada ultravioleta. Pessoal, tem nada a ver com isso. É claro que ele vai ser colocado ali no bercinho aquecido e tudo mais, mas isso não tem a ver com as dificuldades no início da respiração, né? Ou tônus muscular ineficiente, não tem nenhuma correlação, tá? Ele vai ser aquecido porque ele precisa ser aquecido mesmo para evitar a perda de calor. Claro, ó, a respiração, a frequência cardíaca, a coloração da pele, tônus muscular, né? Tudo isso vai ser verificado ali no boletim, vai ser colocado, né, no boletim de APGAR para verificar o score, né, a nota que ele tem no primeiro e no quinto minutos de vida, tá bom? E o APGAR ideal é entre 7 e 10, tá bom? Então, a letra D, ela está errada, pessoal. Letra E. Se apresentarem cianose labial e de extremidades, aí já é uma complicação importante. Isso pode estar atrelado a um problema, por exemplo, né, cardíaco. Esse bebê ele pode ter uma cardiopatia congênita, né? E sujidade por eliminação de mecônio, né? Muitas vezes isso ocorre porque ele estava em sofrimento fetal, às vezes passou do tempo de nascer também. Devem ser banhados rápida e imediatamente com sabão líquido neutro e enxaguados em água corrente tépida. Não, pessoal, isso vai fazer com que ele perca mais calor. Não é, ele vai ser ali secado, né? A pele vai ser limpada também, tá? E também esse mecônio, claro, se tiver nas vias aéreas, ele precisa ser aspirado, com certeza, né? Então tem tudo isso, pessoal, não tem a ver com mergulhar o recém-nascido num líquido com água, com sabão, nada disso. No máximo ali uma compressinha úmida, né? Para retirar esse excesso de mecônio, esse mecônio todo sobre a pele, sujidade. Enfim, esse bebê ele precisa estar seco e limpo, né? Para ser ali entregue à mãe, né? Claro, ser embalado num campo limpo, num campo estéreo, tá? Tudo bem, pessoal? É isso. A gente vai marcar aqui, ó, então a letra C como alternativa correta. Mais uma vez, pessoal que não se inscreveu ainda no canal, não deixe de fazê-lo. Já se inscreve aí, já ative o sininho de notificações e vamos seguir para o nosso próximo vídeo em breve, que vai ser disponibilizado aqui no canal. E se esse conteúdo foi de grande valia para você, né, se ele agregou aos seus conhecimentos, não deixe de colocar logo abaixo também os seus comentários, é de suma importância para nós e para o nosso canal, tá certo? Um grande abraço, muito obrigada por assistirem e até o nosso próximo vídeo.